Olá, meu nome é Rosilene Tomás, sou professora de matemática e o nosso assunto de hoje é triângulos semelhantes. Nós vamos verificar quais são os casos de semelhança. Sempre quando eu trabalho com polígonos semelhantes, nós podemos trabalhar com quadrado, com o próprio triângulo, pentágono, hexágono e assim sucessivamente. Mas nós sempre vamos encontrar a razão de proporcionalidade. No caso dos triângulos, existe uma classificação que nós podemos trabalhar para encontrar semelhança. Ele é classificado de acordo com os lados e os ângulos. Então, nós vamos ver. Se eu tenho a razão de proporcionalidade, eu vou olhar da mesma forma. Lados proporcionais a ângulos iguais. Então, meu ângulo B, ele é igual ao meu ângulo G. O meu ângulo A, ele é igual... Não, o meu ângulo C, ele é igual ao ângulo F. Logo, o meu lado A está para o lado E. Então, o que eu verifiquei? Ângulos iguais, lados proporcionais. O A está para E, assim como B está para G, assim como C está para F. Com isso, eu encontro a minha razão de proporcionalidade. Eu tenho a minha razão de proporcionalidade. Opa, só um pouquinho. A razão de proporcionalidade. Então, voltando aqui. Nós temos o K. E agora apareceu uma palavra diferente. Os lados A e E, B e G, C e F, eles são homólogos. O que são lados homólogos? São lados proporcionais a ângulos iguais. Se você observar, quando eu coloquei que A está para E, observe os ângulos deste lado. O ângulo B, 3 linhas. O ângulo G, a mesma medida, 3 linhas. O ângulo C, 2 linhas. O ângulo F, 2 linhas. Então, quando eu falo que eu tenho lados proporcionais a ângulos iguais, congruentes, eu posso falar que eu tenho lados homólogos. Agora, triângulos semelhantes. Eles são semelhantes? Claro que eu vou olhar a medida dos lados e vou olhar a medida dos ângulos. Ângulos correspondentes, lados proporcionais. Para verificar a semelhança de triângulos, será necessário analisar algumas medidas. Que medidas são essas? Nós vamos descobrir. Vamos lá. Casos de semelhança. Os casos de semelhança é que nós vamos ter que verificar. Quando eu tenho 2 triângulos, que eu verifico que eu tenho ângulo igual ao ângulo, o ângulo do primeiro triângulo igual aos ângulos do segundo triângulo, entra no caso ângulo-ângulo. Agora, se nós tivermos 2 triângulos, como eu tenho aqui, isósceles, o que eu vou verificar? Esse triângulo, este lado aqui é igual a este. E eu tenho este ângulo entre esses 2 lados. Aqui, da mesma forma, este lado igual a este. Também tem um ângulo. Então, o que eu posso falar? Esse triângulo aqui, eu posso falar que eu tenho ângulo igual a ângulo, os da base também, e eu posso falar que lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Então, primeiro, ângulo, ângulo, eu posso identificar se são semelhantes pelos ângulos, ou posso identificar quando eu tenho 2 lados e entre esses 2 lados o ângulo congruente. E, por último, eu posso encontrar quando o triângulo for lado, 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 que é o caso do triângulo equilátero, quando os 3 lados são iguais. Aí eu também tenho 2 triângulos equiláteros, vão ser triângulos semelhantes, certo?
Então, vamos ver como que eu posso verificar que um triângulo ele é semelhante, pelo caso ângulo-ângulo. Se dois triângulos têm dois ângulos correspondentes, então esses triângulos são semelhantes. Então, eu tenho o ângulo A igual ao ângulo A', B, B', e o C aqui, ele não identificou, eu vou identificar aqui, o C igual a C'. Logo, o triângulo ABC, ele é semelhante. Olha aqui, ó, apareceu um símbolo novo. Esse tio na matemática significa semelhança. O triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo A'B', C'. Professora, semelhante, congruente é a mesma coisa? Não. Semelhante é quando eu tenho lados proporcionais a ângulos iguais. Congruente é quando eu tenho lados e ângulos iguais, ok? Vamos ficar atento a essa diferença. Agora, nós vamos continuar. Como que ele pode encontrar? Se eu tenho um triângulo ABC, como que eu vou encontrar um outro triângulo semelhante? Simples, basta traçar uma paralela base AB. Preste atenção. Quando você traça paralela, lembra daquele conteúdo? Retas paralelas, interceptada por uma transversal, eles formavam ângulos correspondentes. Os ângulos correspondentes são ângulos iguais. Então, este A é igual a D, o B é igual a E e o C é o vértice comum aos dois triângulos. Então, o que eu posso falar? Eu posso falar que meu triângulo 1, 2, deixa eu apagar, o ângulo 1, o ângulo 2 e meu ângulo comum. Então, eu tenho meu triângulo A, B, C, o B, ele tem que estar aqui, né? ABC é semelhante ao meu triângulo DCE. Meu símbolo do tio é o símbolo de semelhança. Muito bem. Agora, porque possui ângulos correspondentes. O que nós vamos ver é o caso do lado, ângulo, lado. Então, eu tenho meus dois triângulos, eu peguei aqui o isósceles, eu tenho este lado aqui, certo? E este lado aqui. Ângulos da base são iguais e os ângulos da base são iguais. Então, eu posso colocar de que forma? O meu lado AB está para a linha B', assim como o meu lado AC está para a linha C'. Então, já tive lados o quê? Proporcionais. Os ângulos da base são iguais. Preste atenção. Aqui o meu ângulo, vou chamar de ângulo 1, aqui eu vou chamar de ângulo 2. O meu ângulo, por ser um triângulo isósceles, os ângulos da base são iguais. Então, eu tenho o ângulo A e o ', que é igual, eu coloquei duas barrinhas aqui, é igual ao ângulo A' e B'. Para vocês não confundirem, eu vou trabalhar com o mesmo ângulo aqui, que eu quis identificar por ser menor, mas os ângulos são iguais. Então, o ângulo 1 igual ao ângulo 1, aqui o C, C', o A, A'. Então, eu tenho lado, ângulo, lado. Observe que eu trabalhei com dois lados proporcionais e entre esses lados eu obtive os ângulos iguais.
Então, segundo caso. Primeiro, ângulo, ângulo. Segundo, lado, ângulo e lado. Agora, o terceiro caso vai ser lado, lado, lado. Então, aqui é um exemplo, ó. 5 para 15, 9 para 27. Professora, mas você não falou que os lados são iguais? Não, os lados são proporcionais. Nós estamos trabalhando com a semelhança de triângulos. Olha só, vamos encontrar a razão de proporcionalidade. Vamos encontrar o K. Eu tenho 5 para 15. Se eu simplificar por 5, a minha razão vai ser 1 para 3. Vou colocar como K1. Vou pegar o K2. 9 para 27. Se eu simplificar por 9, também 1 para 3. Então, o meu triângulo menor é semelhante com o triângulo maior. Qual é o caso de semelhança? Lado, ângulo e lado. Tentei consertar, piorou. Lado, ângulo e lado. Muito bem. Agora, o último caso. 2 triângulos são semelhantes quando eles possuem todos os 3 lados proporcionais. O lado AB está para a linha B', assim como o lado AC está para a linha e C'. O lado CB está para C' e B'. Automaticamente, os ângulos são ângulos congruentes. Então, eu posso finalizar como o triângulo ABC é semelhante ao triângulo A', B' e C'. Ok? Agora, nós vamos praticar um pouco essa semelhança de triângulos. Então, nós vamos ver. Primeiro, dados triângulos abaixo, responda. Eu tenho meu triângulo 1 e meu triângulo 2. Eles são semelhantes? Justifique a resposta. Se eles são semelhantes, nós vamos verificar. Olha, o ângulo 72, o ângulo A e o ângulo A'. Então, o ângulo A, ele é igual ao ângulo A'. O ângulo B, 35 graus, aqui também 35 graus. O ângulo B, ele é igual ao ângulo B'. Automaticamente, sobrou o quê? O ângulo C. E aqui C'. O que eu posso concluir? Que o ângulo C é igual ao ângulo C'. Então, eles são semelhantes? Sim. Como que nós vamos justificar? Pelo caso ângulo, que foi o primeiro caso de semelhança que nós vimos. Então, eles são semelhantes pelo caso ângulo. Agora, se é pelo caso ângulo, eu consigo identificar o terceiro ângulo. Sim. Qual é o ângulo que não aparece? Que no caso aqui eu chamei de ângulo C. Então, preste atenção. Em um triângulo ou em qualquer triângulo, pode ser isósceles, ele pode ser escaleno, com as medidas diferentes. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Então, nós vamos ter 72, que é o ângulo A, mais 35, que é o ângulo B, mais o ângulo C, que eu não conheço. Isso vai ser igual a quanto? 180 graus.
C vai ser 180, 72 mais 35, vai dar 107. Então, passando para cá, menos 107 graus. Então, o meu ângulo C vai ser igual a quanto? 73 graus. Por quê? Somando 73 mais 107 é a soma dos ângulos internos, que é 180. Ok? No segundo exemplo, nós temos condições de medir a altura do mastro de uma bandeira, a altura de um prédio, a altura de uma árvore, usando semelhança de triângulos. É simples. Olha, o problema, ele propôs o seguinte: medir o mastro de uma bandeira. A bandeira foi hasteada e ele quer saber a altura desse mastro. Gente, nós não precisamos de escalar ou subir ou ficar colocando uma fita métrica para medir. Dependendo do que você quer medir, é muito complicado. Então, nós vamos usar a semelhança de triângulos. Como? Esse rapaz, ele sabe a medida dele. Então, vamos supor que a minha medida fosse 1,69 m, né? Eu queria, mas não. 5 a menos. 1,69 m é a minha altura. Paralelo a mim, tem o mastro da bandeira. Eu quero a altura do mastro. Então, como que eu vou fazer? Eu vou colocar um espelho. Esse espelho, dependendo da hora do dia, ele vai projetar a sua sombra. Então, a minha sombra vai ser 2,6 metros. Aí eu vou pegar uma fita e vou medir a sombra do mastro, que vai dar 4,16. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar lado, ângulo e lado, o caso de semelhança, ou ângulo, ângulo. Então, o que nós vamos fazer? A minha altura, ou a altura do rapaz, está para a altura do mastro. Então, nós vamos ter 1,69 está para X, assim como o comprimento da minha sombra, que é 2,6, está para o comprimento da sombra do mastro. Cheguei nessa razão, certo? Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Colocar aqui para nós podermos resolver. 1,69 está para X, assim como 2,6 está para 4,16. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar 2,6 vezes x, já vou fazer direto aqui. Então, eu vou multiplicar 1,69 vezes 4,16. O que multiplicou com a variável, ele passa dividindo. 2,6. Multiplicando 1,69 vezes 4,16, dividido por 2,6, nós vamos encontrar aproximadamente 2,7 metros, ok? Multiplicando e dividindo. Então, o mais interessante aqui é você observar como você pode fazer para calcular a altura de um prédio, tá? É simples, basta usar a semelhança de triângulos, ok? Então, pratique, trabalhe, resolva os exercícios. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse as nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED-GV. Até a próxima aula. Tchau!